Boa tarde, eu sou a Eucliane, a minha orientadora é a doutora Elane Oliveira e o meu projeto é isolamento de cianobactérias e monitoramento do fitoplâncton na água bruta da estação de tratamento de água do município de Macapá. O fitoplâncton é formado pelas microalgas e cianobactérias, organismos microscópicos cuja principal importância está no fornecimento de oxigênio para o meio aquático. Apesar dessa importância, é necessário que haja um monitoramento dos mesmos na água, pois as cianobactérias podem produzir toxinas que afetam os seres humanos. Devido a isso, existe uma portaria do Ministério da Saúde que exige que companhias que trabalhem com o abastecimento de água realizem coletas mensais da água bruta para verificar a densidade desses organismos na água. Em contraposição, esse monitoramento não é realizado no município, o que gera uma preocupação, pois um estudo realizado na área detectou a presença de microchinelle em baixas concentrações, tanto na água bruta como na água tratada da Etam. A partir disso, o objetivo geral desse estudo foi isolar cianobactérias da água bruta e monitorar o fitoplâncton da água de captação da CAESA no período de maio de 2019 a julho de 2020, ressaltando que não ocorreram coletas em março a maio de 2020 por causa da pandemia. Os objetivos específicos foram isolar cianobactérias, quantificar o fitoplâncton e analisar os parâmetros físico-químicos e sua influência na densidade de espécies. A parte referente ao isolamento foi retirada desse estudo, pois problemas levaram à contaminação das amostras isoladas, o que impediu o crescimento dos organismos, e a pandemia impossibilitou a ida ao laboratório para a realização de um novo isolamento. Com isso, não há resultados para essa parte do estudo. A contagem foi realizada pelo método de sedimentação em câmara geotermal de 5 ml. Durante o procedimento foi realizada a contagem de células para cianobactérias e de indivíduos para microalgas. Isso ocorreu por causa da portaria que exige a contagem de células apenas para cianobactérias. Para analisar a influência das variáveis ambientais sobre o fitoplâncton, foi realizada uma análise de correspondência canônica e também uma análise de correlação de espirro. Aqui estão apresentados os resultados. Todos os parâmetros físico-químicos estão de acordo com o estabelecido em legislação. A contagem permitiu a observação de 87 táxons pertencentes a essas 6 divisões. Essa é uma prancha com os indivíduos mais frequentes. A densidade de indivíduos do fitoplâncton foi baixa ao longo do monitoramento, com o mês de junho de 2019 apresentando a maior densidade. Com relação à abundância relativa do fitoplâncton, 2 grupos foram mais abundantes: as bacilariófitas, ou diatomáceas, representadas pela cor amarela, e as cianófitas, ou cianobactérias, representadas pela cor azul. Com relação às diatomáceas, como pode ser observado no gráfico, esse grupo dominou a maior parte das amostras. A sua principal representante foi a espécie Alacoseira granulata. Esse grupo só não dominou as amostras de junho e agosto de 2019, quando foi observada a dominância das cianobactérias, especialmente da espécie Limnotrix, que dominou mais de 50% dessas 2 amostras. Com relação à densidade de células de cianobactérias, os valores estão em conformidade com o estabelecido pelo Ministério da Saúde, de até 10.000 células por ml. Entretanto, o mês de junho de 2019 apresentou um crescimento acentuado no número de células, que chegou a 7.083 células por ml, um valor que se aproxima muito do estabelecido pela legislação. Foram observadas maior abundância de cianobactérias nos períodos que vão de maio a agosto, um resultado que é similar ao que já foi observado por estudo anterior e mostra que existe uma tendência anual de aumento da abundância de cianobactérias durante esses períodos do ano. A comparação temporal da abundância de cianobactérias observada nesse estudo com a observada em 2015 mostrou que, em 2019, os meses de maio, junho e agosto apresentaram um aumento na abundância de cianobactérias em comparação a 2015. Esse aumento foi maior em junho, quando foi 7 vezes maior ao valor máximo observado em 2015, que era de apenas 1.900 células por ml, além de ser um valor que se aproxima do estabelecido pela portaria. Em contraposição a isso, os meses de junho e julho de 2020 mostraram queda na abundância de cianobactérias em comparação a 2019, mas esses 2 meses ainda foram os que apresentaram a maior abundância para 2020.
Na CCA, as 5 variáveis selecionadas foram correlacionadas com as 6 espécies mais abundantes. O eixo 1, representado na horizontal, foi o que mais explicou a relação entre o fitoplâncton e as variáveis, e mostrou que existe um padrão sazonal ao longo do ano, onde as diatomáceas dominam os períodos mais secos e as cianobactérias aqueles períodos de transição entre o período seco e o período chuvoso. Aqui no lado desse eixo, a gente vê que as variáveis transparência e precipitação máxima influenciaram a abundância das espécies Eunotia e Limnotrix planctônica, especialmente de junho a agosto de 2019 e junho a julho de 2020. No lado esquerdo desse eixo, a gente vê que as variáveis oxigênio e temperatura da água influenciaram a abundância de espécies do grupo das diatomáceas, o que aconteceu no mesmo período em que foi observada a dominância desse grupo nas amostras. O teste de correlação de Spearman mostrou que as variáveis insolação e temperatura máxima se correlacionaram de forma positiva à variável transparência, que foi quem influenciou a abundância das espécies Limnotrix nas amostras. Como foi observado, existe um padrão de variação sazonal ao longo do ano, onde as diatomáceas são observadas nos períodos mais secos do ano e as cianobactérias naqueles períodos de transição. As diatomáceas são comuns em ambientes lóticos e adaptadas a ambientes de baixa disponibilidade de luz. Já as cianobactérias, especialmente a espécie Limnotrix, ela é um organismo adaptada a pouca luz, mas tem o seu crescimento melhorado quando ocorre o aumento da intensidade luminosa, que acontece quando há o aumento da transparência da água, que foi quem influenciou a sua abundância aqui. O resultado é similar ao observado por Oliveira no estudo que detectou a presença de microcystina Li na etam, onde foi observada que a variável transparência também influenciou a abundância dessa espécie, especialmente em junho e julho, quando foi detectada a presença de microcystina Li tanto na água bruta como na água tratada da etam. Não era esperado que ocorresse aquele aumento significativo na abundância de cianobactérias em junho de 2019, que se aproximou muito do estabelecido pela legislação, o que gera aí uma preocupação. Foram observadas quedas na abundância de cianobactérias em junho e julho de 2020. Não é possível afirmar o que exatamente provocou essa diminuição, mas sabe-se que a presença desses organismos na água é geralmente influenciada pela concentração de nutrientes. E estudos mostram que a orla de Macapá é muito afetada por poluentes, que podem atingir a etam e comprometer a qualidade da água. Entretanto, nesse ano de 2020 foi observado que alguns países ao redor do mundo registraram uma queda no índice de poluição tanto do ar quanto da água em virtude dessas medidas de restrição de circulação de pessoas para se evitar a transmissão pelo coronavírus. Com isso, possa ser que tenha ocorrido uma diminuição na concentração de poluentes na orla de Macapá provocadas pela pandemia. Para verificar se existe essa relação, foi construído esse gráfico que compara o índice de isolamento social com a abundância de cianobactérias observadas em junho, julho e agosto de 2020. O gráfico mostra que, quanto maior era o isolamento social, menor era a abundância de cianobactérias nas amostras. Já quando o índice de isolamento social diminuía, a abundância de cianobactérias nas amostras aumentava. O valor de R ao quadrado aqui foi de 93%, o que mostra que pode existir uma relação entre o isolamento social e essa queda na abundância de cianobactérias em 2020. Bom, as principais conclusões desse estudo foram que existe dominância de 2 grupos do fitoplâncton em épocas diferentes do ano, de que existe uma tendência anual de aumento da abundância de cianobactérias durante os períodos que vão de maio a agosto, e os resultados mostram a necessidade de um plano de monitoramento da densidade de cianobactérias na água, para que assim a população fique resguardada de possíveis riscos que esses organismos possam oferecer à saúde. Os agradecimentos vão ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica, à CAESA e a esses laboratórios do IEPA e da Unifap por disponibilizarem os equipamentos que permitiram a obtenção desses resultados.